Bom dia. Eu estou elaborando a seguir a B2 da disciplina de estágio supervisionado 2. Então, o presente vídeo é encaminhado à equipe que avaliará e procurei seguir as orientações e espero que eu atinja o sucesso. E, basicamente, e seguindo o que foi estabelecido no documento de orientações para a elaboração de videoaula, eu desenvolvi um texto de apresentação, a introdução do assunto, que consiste na apresentação para a turma de ensino fundamental, a utilização de artigos, tanto artigos definidos quanto indefinidos. Então, nesse sentido, e também contemplando o que foi solicitado, eu procurei, dentro da metodologia, abordar questões e ser bastante didático na explicação no referente ao uso, que vai colaborar com o entendimento sintático, né? Ou seja, a forma de utilizar, de incluir as frases ou orações, semântico, a compreensão, né, dessa utilização, em termos de coerência de sentido, e também o plano morfológico, por dizer, as modificações estruturais nas palavras, as variações nas desinências, né, contemplando nesses aspectos a mudança de gênero, de número, tanto no caso das palavras, sendo elas artigos definidos quanto indefinidos. Tá? Então, eu vou passar em seguida a fazer a leitura, o que seria a introdução expositiva em aula, claro que, no caso, perante o contexto e a dinâmica estabelecida com a turma em particular que fosse atendida, eu me adequaria em complementos de uso, como é de um quadro, por exemplo. Então, ao final da apresentação, eu lerei com uma certa extensão, eu colocarei dois quadrinhos que ilustram as possibilidades expositivas sobre o tema. E, por último, colocarei quatro frases com os campos a serem preenchidos, no mínimo, em função do tempo. Eu poderei tanto resolver apenas uma, quanto todas elas. O assunto da aula de hoje é a introdução à noção de artigos definidos e indefinidos. Quando falamos de uma pessoa, lugar ou coisa, usamos um substantivo. Esse substantivo tem um gênero, masculino ou feminino, e um número, singular ou plural. Então, vocês já conhecem, né? Palavras como carro, carros, né? Substantivo, ambos masculinos, com a variação de singular para plural. Também posso ir para o feminino e dizer
aluna, alunas. E, novamente, estarei mudando de singular para plural. Quando falamos, então, de uma pessoa, um lugar ou coisa, podemos ter um complemento que antecipa em gênero e número e concorda com esse substantivo. Por exemplo, eu digo celular, celulares, cidade, cidades. É comum que, antes, então, desse tipo de palavras, apareça um artigo que vai manter, como eu falei antes, a concordância, ele vai coincidir com o gênero e também com o número dessa palavra, né, para que mantenha o mesmo sentido. Esses artigos podem ser separados, por sua vez, entre definidos e indefinidos. O que isso quer dizer? Os definidos são aqueles que falam especificamente daquilo. Então, eu posso dizer caneta, eu estou falando de um substantivo. Se eu digo a caneta, é uma caneta específica, a caneta azul. Se eu digo preciso uma caneta, eu estou falando de qualquer caneta, pode ser qualquer cor, qualquer tamanho, de qualquer pessoa ou procedência, etc. Marca, sempre. Então, quais são, ao todo, esses artigos? No singular, os definidos, ou a. Da mesma forma que eu falei a caneta, posso dizer o caderno. Não? Os plurais, feminino e masculino, as, os. Então, eu vou dizer, como eu simplifiquei antes, as canetas e os cadernos. Também, como eu mencionei no início, eu posso usar esses artigos antecedendo nome de pessoa de lugar. O Rio de Janeiro, né? A praia de Ipanema, né? Eu estou fazendo uso para especificar a qual lugar, seja país, seja praia, pode ser caça, né? A Caça de Maria, o apartamento dos pais de João, né? Assim, nesses casos, então, eu sempre vou ter a concordância e vemos que, coincidentemente, caderno ou apartamento são palavras que terminam em "o", né? Esses substantivos, o que indica duas forças, que eles são singulares, né? E que são masculinos, porque não todas, mas boa parte das palavras substantivas masculinas terminam na vogal "o", né? Já quando eu passo ao plural, vou ter que adicionar um "esse". Pode ser os cadernos e os apartamentos, né? Então, reparem que esse artigo definido concorda, no final, com a mesma forma do substantivo. E, coincidentemente, quando temos um substantivo que finaliza em "o", o artigo é propriamente "o", quando se trata de artigo definido. Quando é plural, ambos, além do "o", vão ser termos ou palavras que vão terminar, logo após essa vogal última, na "esse" final, finalizando a palavra. Tanto o artigo, os, como o substantivo. Cadernos, né? Ou apartamentos, né? O mesmo
funciona, se verifica com palavras femininas. Então, eu digo a aluna, as alunas. Então, reparemos que, da mesma forma, quando no singular, ambas palavras se caracterizam pelo A, né? O substantivo propriamente feminino singular termina nessa vogal e o artigo definido no singular é a própria A, letra que aqui tem uma função, como a gente diz, de sintaxe, para antecipar o substantivo feminino singular que vem a seguir. Né? Então, da mesma forma que ocorre com o masculino, e feminino, se passo ao plural, vou adicionar logo depois essas vogais, né, de cada palavra, respectivamente, com esse. Então, eu vou dizer alunas, qual o artigo que vai? As, né, para concordar, porque são alunas, além de feminino, é plural, são várias, mais de uma aluna. A partir de duas, tenho alunas. Por isso, as alunas. Né? Bem, quando eu vou mencionar uma palavra de modo geral, não, sem querer ou precisar definir especificamente a qual pessoa, lugar ou objeto eu estou me referindo, também vou antecipar esse substantivo, essa palavra substantiva, com um artigo. Mas a gente chama esse tipo de artigo, que não é geral, de artigo indefinido. Por quê? Definido, define. Indefinido, não define, não especifica, não precisa, não dá uma precisão. O que ele faz? Ele complementa, em concordância também, como os substantivos, como ocorre com os substantivos que são complementados por artigos definidos, aqui essas mesmas palavras substantivas vão ser complementadas em concordância de gênero e número. O que muda é a forma dessa palavra, né, desse artigo, uma vez que ele, em vez de especificar, ele vai generalizar aquela palavra, aquele termo. Tá? Então, por exemplo, se eu digo professor, né, uma coisa que eu diga, o professor de matemática está na sala. Agora, não tem nem um professor na sala. Quando eu digo um, eu estou dizendo não apenas que não tem um professor de matemática, não tem a professora de português, não tem nenhum professor, nem um masculino, nem uma feminina, mas dentro desse grupo, né, se eu digo, não tem nenhum professor, eu estou dizendo, como vocês sabem, que posso contemplar de modo misto, né? Não há um professor nem uma professora. Né? Agora, se eu vou especificar que o gênero da professora que não há na sala é feminino, em vez de ser um professor, pode ser uma. Né? Então, esclarecendo, nos artigos definidos, a gente tinha a palavra o no masculino, a no feminino para singular.
reparem que, quando eu vou ao indefinido, muda totalmente no masculino, não tem mais aquela vogal, né, que se torna termo artigo, mas duas letras, uma vogal e uma consoante, sendo elas M, um. Então, não há uma relação direta que você dizer, olha, eu posso comparar. Já no feminino, a gente acabou de ver que eu tenho a para um artigo feminino singular definido. Ocorre com o indefinido nesse gênero e número, aparece o A no final. Eu tenho somado a um M que aparece no masculino para converter a palavra em feminina, coloco no final, o que a gente chama de sinência, né, o finalzinho, a letra A. Né? E tenho uma professora, uma aluna. Né? Tem uma caneta para me emprestar? Eu não estou pedindo a caneta do Zezinho, nem de Mariazinha, não estou pedindo uma caneta azul, preta ou verde, e não estou pedindo alguma marca, nem nenhuma outra qualidade, particularidade, especificidade. Com isso, eu sei que se trata de um artigo singular, mas não especifica aquele substantivo. Pode ser qualquer, nesse caso, objeto, que atenda, né, o pedido. Caneta. Essa é a caneta do professor, mas eu necessito uma caneta. Pode ser essa, pode ser qualquer outra. Então, deixa de ser a caneta especificamente do professor e torna-se uma caneta de qualquer pessoa. Pode ser colega, professor, colega, aluno, aluna, etc. Tá? Muito bem. Então, outros exemplos. A gente já falou um pouquinho de praia, vamos falar. Eu quero conhecer uma praia. Uma praia. Qualquer praia, se entende, né? E se é de lugar, uma cidade que eu estou. Se eu estou planejando uma viagem, uma praia quer que eu possa ir dentro das condições de tempo que eu tiver, de dinheiro, etc. Tá? A praia de Copacabana é muito famosa. Eu não estou falando de qualquer praia. Não estou falando de beleza, não estou falando de localização. Se eu digo a praia de Copacabana, eu estou falando, na verdade, sim, de localização dentro da cidade do Rio de Janeiro, mas eu estou atribuindo principalmente, quando eu digo a praia de Copacabana, que é muito famosa, eu estou atribuindo uma característica, né, que indica que é uma praia muito conhecida. É uma praia muito conhecida. É a praia de Copacabana. Não é uma praia no interior, por exemplo, que pode ser muito bonita, muito frequentada também, mas talvez menos conhecida, que apareça menos nos jornais, em material turístico para atrair pessoas interessadas para visitar o lugar, a cidade, etc. Né? Eu posso dizer o professor do Pedro II. Né? João é o professor de matemática no Colégio Pedro II. Agora,
os professores do Pedro II são bons profissionais. Eu estou falando de todos, não especificamente do professor de matemática ou de qualquer outro profissional, mas de todos os que compõem a equipe de professores desse colégio. Tá? Muito bem. A seguir, a gente vai ver, separei algumas imagens, para ilustrar aquilo do qual estamos falando. Alguém conhece esse personagem? O famoso Snoopy, né? Um cachorrinho de tiras de quadrinhos que acompanha há muitas décadas crianças e jovens, e também adultos que, como eu, criaram uma afinidade, um gosto, uma empatia pela personagem curiosa e simpática desse cachorrinho. Tá? Então, o que diz o quadrinho? Tem um cachorro aqui querendo entrar. Vemos o cachorro, vemos o balão, não sabemos ainda, nesse primeiro quadro, quem que está dizendo a frase, mas o que nos interessa especificamente dentro do que a gente está falando aqui? Temos um, ou tem um cachorro, pelo que disse a tirinha, né? Então, fala de cachorro qualquer, pode ser uma variante de raça, por exemplo, tem um Doberman, tem um Pequinês, né? Um cachorro grande, pequeno, né? O único que temos aí de claro que se trata de cachorro masculino, né? Também sabemos que muitas vezes se fala, de modo geral, cachorro pode ser de outro gênero, mas, de modo mais preciso, um, só um. Não tem dois, não tem três. Então, qual é aqui a informação específica? Cachorro masculino. E que é a generalização, o que torna geral o uso desse substantivo cachorro é o artigo singular. Um. Pode ser qualquer cachorro. Tá? Logo, o quadro seguinte, para quem já conhece, principalmente, Snoopy pensa. Né? Vemos a diferença entre o balãozinho primeiro e notamos que a pessoa diz. Né? Tem aquela curvinha que indica que aquela frase, aquela fala sai de alguém. Aqui, quando o balão vem acompanhado de umas bolinhas menores e apontam principalmente para a cabeça da personagem, sabemos que se trata de pensamento. E ele esclarece, ao menos em pensamento. Não é qualquer cachorro, não é um cachorro, é o cachorro. Certo? Muito bem. Então, acho que fica bem claro, né? Ali ele está se referindo que está chegando o cachorro, Snoopy, né? Não é qualquer cachorro. Né? Então, para ver uma outra opção, ó, aqui um quadrinho um pouquinho mais complexo, mas interessante depois. Vocês vão poder ver esse material impresso para darem uma olhada, estudar e pensar melhor nos conteúdos. Aqui, o que temos? A nossa querida Mônica, esse assim, muito conhecida, famosa de todos os jovens e crianças brasileiros, que disse assim: é assim como nos alfabetizamos com as letras descobertas aprendidas, e elas se tornam para nós uma chave que serve para abrir as portas. Aqui é um pouquinho mais complicado, mas o que nos interessa principalmente é o seguinte: vamos destacando quadro a quadro que as letras descobertas, né? As letras, se são letras,
feminino, plural, letra, singular, feminino. Quando colocou esse, se torna plural, letras. As, senão seria uma só. E as letras na primeira parte do quadrinho, da tirinha. Em seguida, elas se tornam, para nós, uma chave. Poderia ser mais de uma, por exemplo. O médico usa as letras. Uma professora também usa as letras. Para cada um, tem um uso das letras que vai gerar uma chave para a área da medicina, por exemplo, uma chave para a área da educação. Para que servem as letras? A chave serve para abrir as portas. As portas. Que portas? Não é umas portas. Não. Porque são as portas. Né? Quem estuda medicina quer virar médico, médica. Quem quer virar professor, professora, educador, estuda uma disciplina primeiro e depois faz uma carreira que esteja naquele assunto, naquele tema, a educação. Né? Então, fulano quer abrir a porta da sua formação em medicina. Já ela, a Mônica, por exemplo, quer abrir a porta para a educação. Então, a chave que ela usa para abrir a porta desse conhecimento é facilitada, é proporcionada, é possibilitada pelas leis. Por último, gente, a gente vai dar uma olhada no material que o professor preparou de exercícios. Eu vou elaborar o primeiro para que vocês entendam como funciona e, em seguida, vou deixar as folhas para que vocês possam elaborar os próprios, tá? Os demais. Cada um vai fazer o seu e depois vai compartilhar comigo. A gente poderá também compartilhar na turma com os colegas, tá? Só um instante. Então, para finalizar, aqui temos 5 exercícios, né? O professor vai fazer o primeiro, para que depois os alunos possam verificar, a partir do que a gente acabou de ver, o material que estará disponível para essa revisão, possam fazer para ser as dúvidas que possam ter, tá? O que temos na primeira oração? Maria quer ganhar cachorro para o seu aniversário. Maria não quer ganhar, ela, nessa oração, não diz qual raça, né? Cachorro, qual característica, não é um cachorro específico. Então, é um cachorro de modo geral. Maria quer ganhar um cachorro para o seu aniversário. Talvez ela até já saiba que ela prefere um cachorro masculino, que quer chamar o cachorro Snoopy, por exemplo. Mas isso não está dito, não está colocado nessa oração. Por isso, a forma correta de completar, quando não temos algo definido, é colocar um artigo indefinido. Maria quer ganhar um cachorro para o seu aniversário. Então, fica aí o exercício para ser feito, depois compartilhado, corrigido e comentado. Espero que tenham aproveitado bastante essa aula e voltaremos ao assunto em breve, quando necessário.
E, desse modo, então, me despeço, esperando ter atendido, basicamente a contento, a tarefa proposta nessa AD2. Muito obrigado.